feliz de ver 36 pessoas participando, é muito legal. Diversas regiões, diversos locais, e acho que o tema varejo interessa para todo mundo. Todo mundo, há 2 meses, ficou muito surpreso quando teve que ficar em casa e parar de fazer compra e parar de sair, então é uma mudança bem forte. E a gente trouxe aqui pessoas que estão no dia a dia na prática, que estão tendo que cuidar desse problema. Então, a Adriana Rebeck, que eu gostaria de apresentar, ela é gerente de soluções e transformação digital do Sebrae, tem 15 anos de experiência no atendimento a cliente, mãe da Nayara, mestre pelo MPCC, foi me orientando, a Adriana acabou de defender um excelente mestrado, e é apaixonada por inteligência artificial. Prazer, Adriana. O Alberto, que eu vou apresentar já, deixar os 3 apresentados, Alberto Oyama, diretor de franqueados da ABF, multifranqueado das marcas L'Occitane do Brasil, MR Cat, Açaí Concept, B-Tools Mind School, membro do conselho da MOB, Escola de Formação de Vendedores e coautor do livro Faces do Varejo. Ele é um multi-homem que faz milhões de coisas ao mesmo tempo. E a Fabiana Estrela é diretora de capacitação da ABF, proprietária da rede de lojas de bebê e infantil Caverna do Dino, 20 anos de varejo e franchising, mãe de 2, mentora e aluna sempre. Obrigada, Fabiana. A gente combinou mais ou menos de cada um falar umas 4 coisas. Então, eu vou começar falando 4 coisas que eu visualizo que estão acontecendo e que são relacionadas ao varejo. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é com relação à preocupação que o consumidor está tendo hoje, e cada vez vai aumentar mais, com relação à higiene e segurança. Isso implica em um varejo que passa a oferecer mais cuidados, desde o uso de máscara, álcool gel, preocupação com circulação de pessoas, limpeza, iluminação, ambiente, bem como os cuidados no manuseio dos produtos, pelos funcionários, separadores de mesa para os restaurantes. Então, eu acredito que isso é uma tendência que, assim, algo a mais que os varejistas vão ter que se preocupar. E conforme a gente ouviu hoje de manhã no painel, eu gostei da frase, ele disse que vai ter que ter mais diálogo entre marketing com qualidade, ou seja, mais preocupação em segurança, mais preocupação em como é que eu vou colocar para o meu cliente que ele está seguro. Então, eu preciso saber o que está sendo feito de qualidade para poder levar isso de forma que o cliente entenda que é seguro comprar em determinado estabelecimento. O segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui é que a gente está vendo que o varejo precisa trabalhar mais integrado na sua cadeia de valor. A gente teve uma webinar que a Luciana e o professor Eduardo Spers promoveram, foi o pessoal de agro, e lá ficou bastante claro que assim, não adianta o agricultor produzir se não tem para onde escoar a produção. E eu acho que para o varejo a mesma coisa. O varejo ele precisa trabalhar mais transparência e mais próximo dos fornecedores, dos shoppings, dos consumidores, e precisa ter essa relação com mais parceria. A gente, na teoria, fala muito de redes de relacionamento ou de gestão de stakeholders, e eu acho que esse momento está exigindo que isso seja praticado, assim, com mais confiança e mais transparência, desde o meu fornecedor confiar em mim e o meu shopping também confiar em mim, porque se a gente não vender, a gente não tem esse elo funcionando. Então, acredito que essa relação de parceria e transparência tende a crescer nas cadeias de valor. O terceiro ponto é com relação à gestão de marca. Nós vimos nesses 2 meses de pandemia marcas que estão investindo em ações que vão além do seu próprio negócio e estão mais associadas à sociedade em geral. Então, eu acredito que isso tende a aumentar, ou seja, a importância das marcas trabalharem mais ações e divulgarem mais o que fazem. E isso
tende a crescer, porque está todo mundo junto. E isso só tende a fortalecer mais a marca, ela mostrar as ações sociais que ela faz e transparecer isso. E o quarto ponto é com relação ao digital. Em 2 meses, muitas coisas passaram a ser digital. As compras online só cresceram e acredito que muita gente que hoje está experimentando que comprar online no digital é prático, é rápido, o produto chega, vai continuar comprando mesmo após Covid. Então, acredito que um percentual do faturamento do varejo vai parar no digital e que as empresas precisam estar cada vez mais trabalhando esse marketing digital de uma forma que a marca dela esteja associada a essa rapidez, entrega, velocidade, e acho que isso é um ponto que a gente tem que considerar. Bem, esses são os meus pontos iniciais de abertura. Agora eu vou passar para a Adriana falar como gerente do Sebrae. Obrigada, Adriana, por ter aceito. Imagina, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Estão vendo, né? Sim. Legal. Bom, sou a Adriana Rebeck, sou gerente da área de Soluções e Transformação Digital do Sebrae São Paulo. Eu estou trazendo para vocês uma pesquisa que ela é recente, tá? É uma pesquisa que foi feita no final de março, dia 27, 28 e 29 de março. A gente fechou agora no comecinho de abril. E provavelmente os números aí não mudam muito, né? Então, eu faço questão de trazer esses números para vocês. É uma pesquisa realizada pelo Sebrae. Nós tivemos mais de 2.600 respondentes, tá? E aqui talvez um pouquinho do cenário atual, né? O cenário dos pequenos negócios. Então, nós temos 4,2 milhões de números de pequenos negócios empresariais, então, o número de 2019. 28% que os pequenos negócios de São Paulo representam no Brasil, então tem uma grande representatividade. 5 milhões do número de vagas com carteira assinada, então representam aí várias pessoas que têm carteira assinada, né? E com os pequenos negócios. 98% de pequenos negócios no total de empresas, então é muita coisa que são nossas MPS. 27% participação dos pequenos negócios no PIB do estado de São Paulo e 49% de empregos formais nos pequenos negócios, tá? Então são alguns números gerais que iniciou a nossa pesquisa. Percepção sobre queda de venda, né? Impossível não ter. Então, nós tivemos aí 5% que não tiveram queda e 95% afirmam que tiveram queda. 99% afirmam que caíram muito, né? Que teve muita queda. Alguns outros números que eu levantei aqui. Nós temos 54% dos entrevistados afirmaram que a empresa está fechada. Então, metade dessas empresas estão fechadas ainda não conseguiram se posicionar de outra maneira. Outros afirmam que possuem outros canais de vendas, mas ainda está baixo, né? Eu peguei uma pesquisa do Boa Vista que eles falam que agora no Dia das Mães nós tivemos 41% de queda comparando com o ano passado. Então agora nos Dias da Mãe já teve uma queda bem representativa. Aqui estou trazendo um pouquinho das formas de vendas, né? Então, os 54% que estão com a empresa fechada. Por WhatsApp, nós temos 35% que ainda estão mantendo essa comunicação com seus clientes. Em redes sociais, com Face, Instagram, 23%. Por ligações, né? Então, o nosso telefone tradicional, 22%. Presencial ainda tem um percentual pequeno, que representa 11%. Site próprio do seu negócio, 9%. Aplicativos de celular, apps, 8%. Sites ou plataformas de vendas que eles têm marketplace ou estão em algum marketplace, 8%. Ou outra forma de venda, 4,3%. Tá? Então, tivemos uma queda aí considerável. E se você vê aqui as empresas que estão se posicionando, né, no canal digital, são pouquíssimas. Nós temos poucas empresas preparadas nesse momento para se posicionar no canal digital. Aqui a gente está trazendo um pouco do tempo, se tem serviço de entrega ou não, né? 74% não tem serviço de entrega, então tiveram que correr agora desesperados para conseguir organizar esse serviço de entrega. E nós temos 26% aqui que tem um pouco de serviço de entrega, né? Que conseguem atender delivery em torno de 17%. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho da realidade que a gente tem hoje. Específico de varejo, eu puxei algumas informações, que tem e-commerce no varejo são 6%. Tá? Então, é bem menor esse número.
E 45% desconhece seu público. Então, não conhece seu público. Como é que ele vai se posicionar? Ele não sabe nem por onde começar, por onde buscar o seu público. Então, são informações, assim, que a nossa realidade é bem triste, né? Então, os pequenos negócios representam muito para o estado de São Paulo e para o Brasil como um todo. São 4,2 milhões de negócios. Sua sobrevivência é muito importante, inclusive para a geração de empregos, né? A gente viu lá que 49% de empregos formais são gerados pelas micro e pequenos negócios. E aqui são algumas informações gerais também da pesquisa. Então, 95% deles já sentiram queda nas vendas, 54% afirma que estão fechados. O que estão abertos apresenta uma diversificação de formas de vendas e 25% estão fazendo serviços de entrega, embora nem todos os segmentos possam atuar da mesma maneira, né? Então, a gente sabe que alguns não conseguem fazer esse serviço. E no setor de serviços, por exemplo, apenas 17% aderiram ao delivery. O caixa dos pequenos negócios sempre foi uma de pouca reserva, então no levantamento que a gente fez, poucos aguentam aí em torno de 12 dias, então é bem crítico. Número abaixo das empresas americanas, por exemplo, que tenha um caixa de 27 dias. E quando a gente questiona sobre a percepção, 33% afirmam ter fôlego para em torno de 21 a 60 dias. Então já está finalizando aí o período de caixa que eles falam que eles têm um fôlego. Isso se altera por segmentos, por exemplo, no de serviços domésticos, né, a quantidade de 4 dias, enquanto informação e comunicação seria de 35 dias. A questão de gênero também chama atenção. Para as mulheres, a quantidade de dias é menor do que para os homens, de 10 e 13, respectivamente. O microempreendedor individual é o porte que mais sofre com essa situação. Então, a quantidade de dias ficou em 8 dias, e a gente sabe que o que a gente mais tem são os nossos MEIs, né, o microempreendedor individual. A quantidade de dias foi em 8 dias. Um fato que pode explicar é que o porte que mais trabalha com pagamentos de fornecedores e recebimentos de seus clientes à vista, que é o MEI. Então, ele tem essa queda, esse pouco tempo aí de conseguir segurar o período de caixa. Com pouca entrada no caixa, 40% esperam ajuda do governo como principal forma de superar isso. Então, eles contam ainda aí com o governo, inclusive pelo motivo de muitos acreditarem que a crise demorará para acabar. A maioria, em torno de 18,5%, acreditam que levará de 2 a 3 meses, né? Então, esperamos aí que dure esses 2 ou 3 meses. Aqui eu trouxe algumas informações também em relação às quatro, né? Os 4 pontos que a Thelma comentou. Estou levantando aqui 2 principais. A questão de delivery, né? Então, as empresas precisam se preocupar com a questão de entrega e qualidade, principalmente em 4 itens principais, que é comodidade, segurança, rapidez e satisfação. Isso tem sido um diferencial para as empresas que têm conseguido se posicionar dessa maneira. Na parte de divulgação, né, que muitos não conhecem quem é o seu cliente. Então, quem eu vou alcançar? Quais são os perfis aí que eu vou conseguir atingir nesse período? Então, procurar por redes sociais, WhatsApp, Insta com vitrine. Então, muitos agora têm procurado esses outros canais que antes eles não se interessavam ou não viam tanta relevância, né? Então, eles têm começado a se buscar agora, né? Eu brinco lá no Sebrae que a transformação digital é agora ou é agora, né? Está sendo forçadamente. Então, muitas empresas têm buscado a se posicionar neste momento, tá? E o Sebrae, pensando nessas situações que as empresas têm passado, a gente preparou dois produtos assim emergenciais para entregar para o nosso cliente. Esse kit enfrentamento é um kit de autoatendimento, então está no portal Sebrae, todos vocês conseguem acessar também. Tem uma ampla oferta de conteúdos objetivos e práticos para sanar as dúvidas dos empresários quanto à questão de vendas em canais digitais, que a gente viu que muitos não sabem como se posicionar. A questão de proteção de caixa, a gente viu que o tempo de caixa deles é pequeno. Soluções de crédito, que muitos têm buscado agora. Negociação com clientes e fornecedores para ele conseguir se manter neste período. E medidas governamentais, né? O que o governo tem feito para conseguir apoiar as pequenas empresas nesse período, tá? Então, todas essas informações estão no site do Sebrae. A gente está trazendo lá ferramentas, lives, e-books, infográficos e capacitação à distância, tá? Então, esse é um dos formatos que a gente tem conseguido atender os nossos clientes. E um outro que a gente também tem feito, esse daqui são para alguns clientes, é um programa Em Frente, um programa criado exclusivamente para empresas enfrentarem um momento de crise causado pelo coronavírus. Então, a gente consegue atender ele com oficinas feitas à distância, também aplicadas à distância para os nossos clientes,
Tem ferramentas e atendimentos individuais que a gente chama de mentoria. Então, a gente também dá uma mentoria para os clientes individualmente para conseguir organizar a situação dele, conseguir dar dicas para ele, aquela boia que eu comentei, né? É a boia que a gente tem dado para ele, a questão de salvação dele neste momento. E aqui eu estou trazendo um pouquinho dos itens que a gente aborda dentro desse programa. Então, inovando nas vendas, então conhecer as estratégias que a empresa ele pode adotar para continuar vendendo e se relacionando com o cliente. Então, essas formas de canais digitais. Protegendo o caixa da sua empresa, então aprender como analisar a situação financeira da sua empresa e avaliar seu nível de endividamento. Conhecendo o crédito certo para a sua empresa, então calcula a necessidade real de capital e conhece as principais linhas de crédito para o negócio dele. Renegociar com clientes e fornecedores, então saber como utilizar técnicas de negociação e processo para renegociar com fornecedores e clientes, que muitos têm que fazer neste momento. E entendendo os seus direitos, entender os benefícios, aspectos trabalhistas e decisões do governo estadual e federal que podem beneficiar seu negócio, tá? Então, essas são as frentes principais. Os dois programas são bem parecidos, né? A diferença desse daqui é que tem uma interação com o nosso consultor do Sebrae, tá? Então, tem uma interação aqui com o nosso consultor. Outras frentes que a gente abriu em parceria com algumas empresas, né? A gente chama de Sebrae Conecta, a gente conectando empresas para facilitar o marketplace e a venda dos nossos clientes. Então, tem a Help, que é focada em serviços, o Pertinho de Casa e o parceiro Magalu, que foca essa parte de varejo, né? Então, o Pertinho de Casa é uma ação super legal. Inclusive, o presente do Dia das Mães da minha mãe eu comprei através do Pertinho de Casa. Então, a gente tem divulgado bastante isso. E o parceiro Magalu fez uma parceria agora com o Sebrae. Então, os clientes Sebrae, eles têm uma taxa de R$ 3,99 até julho. Tá? A taxa que ele vai pagar para o parceiro Magalu é só de R$ 3,99, é uma taxa bem abaixo do mercado. O mercado para marketplace trabalha em torno de 15% a 20%. Então, eles fizeram essa parceria para a gente conseguir dar esse acesso ao mercado para os nossos clientes nesse período. Tá? E entre vários outros que estão fazendo várias ações para incentivar o pequeno negócio nesse momento. E aqui, só para finalizar, coloquei algumas informações do site do Sebrae. Tá? Então, aqui o kit enfrentamento. Então, essas ações que eu comentei tá nesse kit, vocês conseguem ter bem mais detalhamento de ferramentas, todas as informações que a gente colocou para o nosso cliente. Aqui, informações dos parceiros, nesse caso aqui está o Magalu. As lives que a gente tem feito todo dia, de segunda a sexta-feira, às 17 horas, tem uma live do Sebrae. Inclusive, a professora Luciana participou de uma live nossa, né, Lu? Foi super legal, inclusive foi recorde de audiência do Sebrae nas nossas lives. Foi um prazerzão, Adriana. Legal, obrigada, Obrigada. Lu. E a gente tem feito essas lives. Eu vou te falar as próximas programações. Amanhã a gente tem live às 5 horas sobre redes de apoio para enfrentar a crise. E na sexta-feira, como melhorar o atendimento nos canais digitais, que é isso que a gente estava falando que os clientes não sabem como fazer, tá? Então a gente tem focado essas lives principalmente nas dores deles nesse momento. E os canais de atendimento aqui do Sebrae estão à disposição. A gente posicionou os nossos técnicos, né? Os escritórios estão fechados, mas todos os nossos técnicos estão atendendo à distância, tá? Então, eles têm feito lives à distância, têm feito os atendimentos por chat, então eles têm atendido nossos clientes à distância. Então, o Sebrae não parou para a gente conseguir ajudar os micro e pequenos empresários nesse momento, tá bom? Obrigada, gente. Agora sou eu, né, Adriana? Thelma, né? Muito bom, Adriana, parabéns. Então, é o Alberto. Obrigada. Primeiro, obrigado, professora Thelma, pelo convite de participar aqui com vocês. Obrigado também à pró-reitora Cristina Helena, né, pela realização desse evento. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu sou diretor de franqueados da ABF, então nós temos feito bastante ações e a ABF tem trabalhado bastante, porque nós temos hoje no Brasil 160 mil unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil, né? A gente sabe um pouco a gente sabe da resiliência maior da franquia, porque é uma rede trabalhando, uma franqueadora e toda uma rede trabalhando em conjunto para buscar soluções. Então, às vezes, nós temos tem redes aí com 50, 100 franqueados, e aí nós temos alguns franqueados que não estão tomando as ações, não sabem os caminhos, mas a rede trabalha em conjunto para isso, e a associação tem feito um trabalho muito forte para ajudar o franchising, junto ao governo, junto ao BNDES, junto à Abrace, que é a Associação de Shopping Centers, onde grande parte das unidades franqueadas estão situadas, né?
Mas aí eu vou falar um pouco agora também, aí atuo na área como franqueado, né? Sou diretor, mas como franqueado, atuo no varejo, como L'Occitânia ao Brasil e Mr. Cat, na área de alimentação com Açaí Concept, e na área de serviços da educação, a Bitus, que é uma escola de idiomas. E aí, falando para vocês, neste momento, na prática, depois já de quase, nós estamos quase 2 meses de Covid, né, nós temos a seguinte situação. O varejo, no primeiro momento, ele foi a 0 de faturamento, porque as unidades fecharam e não tínhamos o delivery. A área de alimentação, né, para quem tinha o delivery, ainda manteve 30% a 40% do delivery de faturamento. E a área de serviços, né, principalmente a área de educação e prestação de serviços clínicas e estética, para manter, eles tiveram só uma queda de 15% de faturamento. Então, nós tivemos, fazendo um comparativo, nós tivemos no primeiro momento, 0 de faturamento no varejo, 30% a 35% na alimentação e 85% na área de serviços. Aí mostrou um pouco a resiliência do setor de serviços. E a gente tem discutido isso e discutido bastante, feito trocas de experiências e mesas redondas com todos os representantes de todos os segmentos, para que, por exemplo, o varejo aprenda como fazer delivery com o pessoal de alimentação, o pessoal de serviço ou de alimentação e varejo aprender com o pessoal de serviço como estar mais próximos aos clientes. Nós tivemos hoje falando, a professora Thelma falou, né, do comportamento do consumidor, que ele quer mais segurança. Nós tivemos hoje uma rede, uma clínica de depilação, que ela está com 80% de faturamento. O que ela disse? Ela tomou todas as precauções necessárias, né, com a situação do Covid, mas a segurança que as clientes já tinham com relação à marca, esse trabalho foi feito um pouquinho antes. A segurança e a confiança que as clientes tinham com a marca, então ela está sendo reconhecida por todo o trabalho que ela vem feito. Se já tinha todas as seguranças antes do Covid, e agora eu acho que foi feita uma comunicação, mas a segurança que as clientes tiveram é muito forte. Inclusive, ela continua, aí falando um pouco já de mídias digitais ou relacionamento digital, ela continua se relacionando com as clientes, e elas continuam comprando pacotes na área de serviço, diante da segurança que ela tem com essa marca. Tá? Nós estamos vivendo o seguinte, e a gente vem discutindo bastante na área do franchising. No começo nós não tínhamos as informações, ninguém sabia o que fazer, depois começaram a aparecer soluções, né? E aí o que nós estamos acompanhando agora, o mais importante é, diante das informações, novos caminhos, né? Não adianta a gente ter essa informação e não colocar em prática. E a gente enfrenta isso também no franchising. Então, existem franqueadores que falam assim, nós estamos achando caminhos, soluções, mas alguns franqueados ainda não adotaram essas ações. Então, nós temos aí também, além da informação, colocar em prática, ajudá-los a colocar em prática, né? Como o exemplo da Adriana falou do Sebrae, que ela tá com os programas de orientação e tal, né? Então, grande parte dos empresários não sabe o que fazer, mas quando sabe, precisa colocar em prática, precisa ser rápido. Mudança do comportamento, né, que o futuro é hoje, é que sim, a gente precisa ser rápido. A gente aprendeu isso muito, a gente acompanhou o movimento das startups, né? A gente aprendeu bastante com as startups, como elas são rápidas, são colaborativas e trocam e experimentam ou lançam coisas muito novas, e nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Tem que fazer, tem que experimentar, às vezes não vai dar certo, e se fizer, tem que fazer bem feito. Hoje nós estamos falando que eu atuo bastante, 18 anos na área de franchising, como sempre na visão do franqueado, e aí mesmo tendo os benefícios de fazer parte de uma rede. Eu vou falar do delivery. No passado, quando começou a falar o delivery, era um trabalhão fazer o delivery. Eu tenho que lidar com o motoboy, eu tenho que lidar com... Né, eu estou lá, estou atendendo, aí começa a chegar pedido. Então, na verdade, hoje é uma realidade e uma necessidade. E aí a gente chegou a uma discussão seguinte: a questão do delivery, eu tenho isso na Açaí Concept, 35% do nosso faturamento vem do delivery.
Isso agregou para nós, né? Nós não conseguimos mais viver sem o delivery. Esse é o comportamento do consumidor. 35% do consumidor quer que compre seu alimento quem tiver pelo delivery. Então, eu falo o seguinte, e aí nós estamos implantando os outros canais no varejo, que era só loja física. O e-commerce representava muito pouco, sempre representou muito pouco, mesmo para o grupo L'Occitane, representou muito pouco. E aí, qual é a nossa meta hoje com os canais, seja com o delivery que os shoppings estão fazendo, seja com as vendas digitais? Qual é a nossa meta? Hoje é buscar 30% do nosso faturamento, assim como a área de alimentação faz. O varejo tem esse potencial de agregar ou buscar 30% do faturamento no varejo, com outros canais e não só na loja. Essa é a nossa discussão. E aí, quais os melhores caminhos ou as melhores ferramentas para se utilizar, né? E aí, falando na área de educação, a mesma coisa. Talvez 30% dos nossos alunos, aí eu estou falando de idiomas, queiram assistir ou fazer suas aulas presencialmente. Eu não posso mais só oferecer presencialmente ou digitalmente. Não, hoje, na verdade, quem manda, né, sempre foi assim, quem manda é o cliente, mas a marca não pode mais escolher. Eu tenho que, mesmo que eu seja uma escola de aulas presenciais, eu vou ter que dar a opção de aula online ou digital, porque o cliente, o aluno, o consumidor vai querer isso. Tá? Então, nós somos, a gente vem estudando bastante cases, o que está acontecendo atualmente, dividindo isso, então estou trazendo informações aí do dia a dia. Na retomada agora, hoje, né, nós temos a Adriana que está em Florianópolis, foi uma das primeiras cidades a reabrir. Você está no shopping center, então você está no aeroporto, então sofre um pouquinho mais, né, estão fechados e tal. Mas nós temos aí hoje nós tivemos a participação de um franqueado do Bob's, que ele tem várias unidades, e ele já está, as unidades abertas, na média ele está com 50% de faturamento dele, focado em delivery, porque o Bob's das lojas de rua, ele foi preparado para atender o delivery. Nos shopping centers, menos, ele está sofrendo um pouquinho mais nos shopping centers, tá? Nós tivemos aí também outra de alimentação, Café Cultura, que também já voltou. Ela, por exemplo, você vê, ela não tinha delivery, implantou rapidamente o delivery e está com 30% de faturamento. A conta não fecha ainda para ninguém, com 30%, 50% de faturamento. Esse é o grande desafio, a conta não fecha. Nós somos, assim como nós estamos assim, com um grande desafio, e aí eu tenho falado com os shopping centers, aí não vamos falar de relacionamento, estamos com um grande desafio de adequar os custos ao momento, né? E eu estava conversando, eu fiz uma live com o pessoal da Penco, que tem lá quase 20 shopping centers espalhados no Brasil, e eu falo assim, cara, eu sei que nós temos uma relação comercial e contratual, né, para seguir, mas existe uma grande oportunidade da gente reformular a forma de se relacionar, né? A gente fala isso com os clientes, mas vamos falar também com todos os stakeholders da carteira, com todos os parceiros da cadeia, né? Então, sim, e mesmo que assim, a gente sabe, a Adriana foi de shopping center, sabe como que é a relação lojista, né, shopping center, então sempre foi uma relação difícil, muito contratualmente, mas nós temos, a gente sabe que cada um tem o seu limite, a gente fala, eu não vou pagar nada de condomínio, não vou pagar, eu quero zero de aluguel, que isso não vai existir, toda empresa precisa defender o seu, mas existe talvez um caminho da gente fazer isso. Os shoppings também tem uma oportunidade de agregar mais valor para os lojistas, né? Assim como o Sebrae está fazendo, trazendo soluções, o shopping ou os aeroportos, que também tem aí todos os lojistas, começar a agregar mais valor para os seus lojistas, sendo com treinamento, sejam com ferramentas, sejam com... Então, nós temos um belo caminho aí. Assim como a ABF também está fazendo, a gente está entregando, né, Fabiana, muito mais hoje do que antes. Eu vou falar para vocês, porque a gente tinha pontuais, nós estamos entregando toda semana. A equipe eu até brinquei hoje com a equipe de educação, que é a equipe da Fabiana, que se o governo lançou lá a redução de carga horária, na BF nós estamos com aumento de carga horária para o nosso pessoal lá, viu? Pelo menos o triplo. Nós estamos lá, né, o pessoal está vendo redução, mas lá nós estamos tendo aumento de carga horária, de tanto que nós estamos fazendo. E a outra
Só para finalizar, eu falei das áreas para onde nós estamos indo, falamos do relacionamento, e aí se discute muito também o consumidor, e é o que a gente está vendo, e a gente está discutindo bastante isso, o propósito, né? Você precisa não só, nós precisamos ter um propósito, e aí nós passamos hoje propósito da nossa empresa, propósito nosso de trabalho, seja com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros ou com os nossos clientes. Eu tenho 130 colaboradores, a gente passou por todos os desafios, e aí eu tive a grata satisfação de ouvir de algumas das principais líderes, né, falar assim, eu sei o desafio que você está sentindo, mas ele falou assim, eu não tenho dinheiro para te emprestar, mas eu posso trabalhar de graça para você durante algum tempo, né? Então, a gente tem, isso também foi construído durante um tempo, que a gente se relaciona muito bem com a nossa equipe, e a pessoa fala assim, vamos primeiro salvar os empregos, isso para nós sempre foi a prioridade, cuidar das nossas pessoas, né? Então, mas o cliente também quer saber disso, o cliente não é só vender por vender, né? O novo consumidor, as novas gerações, os mais jovens, só como o caso disso, a minha filha quer saber com quem eu vou trabalhar, com quem é o meu parceiro, quer saber se em casa ninguém mais bebe refrigerante, são melhores, cuidam melhores que a gente, quer saber se o açaí vem da onde, como é cuidado. Meus filhos de 10, eu tenho 3 filhos, 10 a 15 anos, ficam me questionando, pai, você está cuidando com quem você está fazendo negócio? Então, então os mais lá, se eu tenho que cuidar, não, agora é a hora, né? E quem não teve essa oportunidade, que faça agora. Então, tem bastante coisa. O digital, né? Eu nem preciso falar, nós somos especialistas em digital aqui, a Adriana também e aí assim, não tem como ficar de fora, né? Tá bom? Então, eu finalizo aqui passando aí a bola para a Fabiana, que é a nossa diretora de educação. Obrigado, e fico à disposição. Muito bom, excelente as falas de todos vocês, super pertinentes assim ao momento, né? E cheia de entregas também para o mercado e para a comunidade de uma forma geral, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa fazer, cada um de nós como ser humanos ou como representantes de uma organização nesse momento, né? Então, eu sou diretora de capacitação da ABF e também diretora da Caverna do Dino, que é uma rede de enxoval de bebê infantil. Como o Alberto falou, a gente está trabalhando triplo, né, Alberto, ou até mais. É incrível, assim, a gente chegou a ter reunião da diretoria da ABF no domingo. Isso nunca aconteceu antes na vida, acho que só na reunião de planejamento estratégico, né, Alberto, que a gente faz uma vez por ano, que é um final de semana. E muitas coisas assim que a gente está buscando trabalhar junto aos nossos associados para agregar valor e para todo mundo conseguir sair dessa junto, né? Inclusive esse é o nosso hashtag, franquias juntas por todos. E a gente conta muito com o Sebrae para tudo isso, né? Sempre foi um grande parceiro nosso também, assim como as instituições de ensino, né? Que estão sempre interagindo com o nosso sistema e ajudando a melhorar o trabalho que a gente já faz. Então, assim, eu acho que um primeiro ponto importante é CRM. Acho que nunca fez tanto sentido para as empresas de todos os tamanhos o seu CRM, porque quem entrou nessa quarentena sem saber quem são os seus clientes, aonde eles estão e como que eu faço para falar com eles, perdeu muito, assim. Em compensação, quem tem isso organizado, quem já vinha trabalhando isso culturalmente, não falo nem só de ferramentas, sabe? Mas que já tinha essa cultura de se relacionar com os clientes, de ter os bancos de dados, de ter essas informações, mesmo que a tecnologia não seja de ponta, ele conseguiu se relacionar com o cliente, né? Claro que esse CRM só, ele não resolve, mas esse CRM junto com reputação ajuda muito, porque a reputação, ela embasa, ela fortalece esse relacionamento, né? Então, as primeiras pessoas, as primeiras empresas que a gente pensa quando a gente está numa situação de necessidade de demanda de qualquer coisa ou serviço, é naquelas que a gente já tem relacionamento, naquelas com quem a gente sabe que pode contar, que a gente se sente seguro, que a gente confia, que a gente tem carinho, né? E N outras questões aí que envolvem um relacionamento. Então, essas duas coisas juntas salvaram muitas empresas nesse período, e se não salvaram em termos de números, como o Alberto falou, que mesmo as abertas estão aí com 50% do faturamento, salvou em esperança, porque a gente ter com quem se relacionar, com quem trocar, perceber que o cliente tem a necessidade, que talvez não esteja comprando porque não está tendo acesso a nós, ou porque
não tem grana nesse momento, bom, pelo menos já me dá uma esperança que à medida que ele for se recuperando, é comigo que ele vai gastar. Né? E é comigo que ele vai se realizar e a gente vai poder continuar realizando tudo que a gente vem realizando nas nossas empresas. A gente, na Caverna, tem um modelo novo de franquia, que é o modelo Light, e essas unidades, elas já nasceram com uma mentalidade muito mais digital e muito mais focada nisso que o Alberto falou, de outras formas de faturamento, né? De buscar esses 30%, 40% de faturamento, que não é só do fluxo que vem até a loja, até o PDV físico. Esses franqueados foram os franqueados que tiveram os melhores resultados. Inclusive, um deles bateu recorde de faturamento em abril. Porque ele já estava acostumado a tratar o CRM com carinho, a tratar os clientes de forma personalizada e a usar todos os meios digitais que a gente proporcionava e outros que eles inventavam, né? Porque no final das contas, toda essa transformação digital que passa por uma questão cultural e que passa de gente para gente, ela funciona no varejo para levar o varejo para a década de 20. Quando o seu Joaquim sabia quem eram seus clientes, o que eles queriam, como eles queriam ser tratados, sabe? Então, ele inclusive comprava, se abastecia, fazia o seu mix de produtos com base naquilo que os clientes demandavam, né? Então, é para isso que serve a tecnologia. Então, a tecnologia, ela não é fim, ela é meio, né, para tudo isso acontecer. No final de contas, quando a gente fala em digital, a gente está falando de gente. E quando a gente consegue transformar isso numa cultura dentro da organização, o resultado é completamente diferente, porque no final das contas é isso que a gente quer. Conhecer tão bem o cliente que a gente consegue ser mais eficiente e assertivo no mix de produtos, no jeito que ele quer ser atendido, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante para trazer também mais engajamento, né? A questão do engajamento está muito relacionada com o propósito que o Alberto estava falando, porque se as pessoas... Se a gente, principalmente como varejo, não se posicionar como algo mais do que um intermediário entre a indústria e o consumidor final, a gente vai se tornar descartável nessa relação, né? Então, o propósito, ele dá esse sentido, ele dá esse significado. Eu não estou simplesmente comprando um produto de uma loja. Eu estou me relacionando com uma organização e com pessoas que agregam valor para a minha vida, que fazem com que o meu ato de comprar tenha mais valor do que só eu resolver o meu problema com esse produto ou com esse serviço. E com isso a gente está juntos transformando o mundo onde a gente vive num mundo melhor, de alguma forma. Então, esse sentido, ele é muito importante. Isso dá muito sentido para o trabalho das pessoas que estão ali com a gente. E o engajamento do consumidor final é uma consequência do engajamento da equipe interna e, no nosso caso, do franchise e do franqueado. Porque essa equipe só vai se engajar se o franqueado também estiver engajado, né? Tudo, e permeia esse universo toda a forma como a gente se comunica, né? E esse momento demanda uma comunicação muito transparente, com muita humildade, que eu acho que é um outro ponto importante, com muita humanização, porque ninguém é dono da verdade. A gente nunca passou por isso, ninguém sabe a solução, sabe? Do que está acontecendo, ninguém sabe exatamente o que o cliente quer, ninguém sabe exatamente se é esse produto que a gente vai continuar vendendo, se é essa faixa de preço, se é desse mesmo jeito que a gente atendia o cliente antes, se não é, se é mais digital, menos digital, onde isso tudo vai acontecer, sabe? Então, a gente precisa escutar mais os clientes, escutar mais os franqueados, escutar mais a nossa equipe, os fornecedores, todo mundo que está envolvido, para conseguir construir as soluções e permitir essa construção, até aproveitando que os clientes estão mais abertos a isso. Outro dia, um franqueador utilizou esse termo que parece pejorativo, mas eu acho que é o momento mesmo, né? Os clientes estão mais adestráveis, né? Eles estão mais abertos também a aprender, porque eles também não sabem como lidar com esse momento e onde conseguir resolver os problemas que eles querem resolver sem ter que sair de casa e com segurança, né? E as nossas equipes também estão com mais liberdade. Esse momento, por um outro lado, dá uma liberdade gigante, porque pior do que tá não pode ficar, né? Então, a gente pode testar tudo que é ideia. É um momento de inovar mesmo, porque o risco é muito menor, né? E valorizar, aproveitar para fazer essa abertura e essa valorização das pessoas que estão com a gente na rede, usar mais de um jeito positivo essa força de trabalho, porque gente do bem, que é a maioria das pessoas, elas entendem que elas vão conseguir progredir na vida e realizar os seus sonhos através do trabalho, independente do seu cargo, se é equipe, se é franqueado, se é fornecedor, quem seja, né? Então, as pessoas querem trabalhar, querem fazer o trabalho bem feito, e a gente precisa prover artifícios de autonomia para eles, né? E o propósito é um grande alinhador de autonomia, porque se eu sei o propósito, se eu estou integrada na cultura da empresa,
eu vou saber o que fazer na hora que eu estou frente a frente com o cliente. Eu vou entender como é que eu tenho que buscar formas de resolver aquele problema. E com isso a gente gera uma força muito grande de inovação, assim, num momento que demanda inovação e que a gente está com menos risco para inovar. Então, acho que a gente tem que aproveitar, assim, é uma oportunidade gigante que a gente está tendo para fazer tudo isso acontecer, né? Mas precisa de ter essa escuta muito ativa, assim. Eu acho que esse é um ponto bem importante e é isso que a gente tem feito também na associação, lá na BF, né? Toda a diretoria da BF é uma diretoria voluntária, diretoria, conselho, comissões, todos os membros de comissão. A gente tem uma equipe interna na BF que são de funcionários que sempre foram engajados, mas agora estão mega, ultra, super. É incrível como esse problema todo que a gente está passando gerou um propósito mundial, assim. Então está todo mundo se agarrando assim em tudo que gera esperança, que gera positividade, que gera movimento, que gera energia, né? E quem trabalha, quem tem o seu trabalho, quem pôde preservar o seu trabalho, está agarrado nisso com unhas e dentes. Assim, as pessoas estão extremamente produtivas e querendo fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem buscado isso, né? Como é que a gente vai gerar valor, de fato, para o nosso associado? A gente já vinha trabalhando isso estrategicamente há 2 anos, com um foco muito forte, com um questionamento gigante dentro da ABF, assim, em todos os níveis, né? E agora isso se intensificou ainda mais, né? O André, o nosso presidente, ele está 100% trabalhando em prol do franchising, ele praticamente abandonou a empresa dele, né? Os sócios é que estão tocando. E junto com a diretoria, a gente está conseguindo construir algumas soluções bem interessantes. A gente está na área de capacitação fazendo mesas redondas virtuais diárias, né? O Alberto tem sido responsável por várias aí, porque como é o diretor de multifranqueados, sempre quando é uma mesa de franqueados é com ele. Ontem a gente teve o webinar, a gente está tendo o webinar toda terça-feira, às 17 horas também. Esse é aberto para não associados, via canal do YouTube da BF. E ali também a gente discute vários temas, às vezes são só pessoas do franchise, em outros momentos a gente traz pessoas de fora também. Inclusive o próximo webinar vai ser sobre tendências e transformações para o novo mundo pós-pandemia. A gente vai trazer o pessoal do Ebanks, vai trazer outras pessoas de fora também, para a gente escutar um pouco do que está acontecendo e dar uma ventilada no nosso mundo também, até porque dentro do franchising nós permeamos vários setores, vários segmentos, serviço, de produto, de tudo que puder imaginar, até padaria pet tem de franchising, né? Tem de tudo mesmo, assim, então a gente precisa estar sempre aberto para isso, né? Então acho que o que ficou assim muito forte de tudo isso que a gente está vivendo é essa coisa de construir juntos, não é mais uma opção assim do tipo, tem um momento na empresa que nós vamos inovar e daí a gente vai, não, ou tu constrói junto desde o zero para ter agilidade, né? Ou esquece porque tu não vai conseguir engajar as pessoas a tempo de fazer aquilo ali acontecer, né? E o maior fator de engajamento é justamente esse, né? Construir juntos. As pessoas gostam de fazer parte, isso gera um significado diferente para aquilo que elas estão fazendo e dá uma energia muito muito maior, né? Os pedagogos já nos ensinavam isso, né? Todo trabalho com criança que é mais eficaz em pedagogia é a criança fazendo junto, né? O orgulho que eles ficam, né? E o quanto conecta com o sentimento aquele aprendizado é muito profundo, né? E é justamente isso, o propósito ele passa muito pelo sentir, né? E o sentir ele vem antes do cognitivo e a gente precisa levar isso em consideração nas relações humanas de trabalho para ter um resultado diferente, né? O propósito tem a ver muito com isso. Então, eu acho que é isso que eu tenho para contribuir agora, assim, desses primeiros itens que a professora Thelma pediu para a gente trazer, mas eu estou aqui à disposição, tá? Muito obrigada, excelente, Fabiana. Fico bastante feliz de ver a fala de vocês e de estar enxergando o que a BF sempre foi, né? Porque todos os momentos que eu entrei em contato com a BF, eu sempre enxerguei um grupo muito unido. E acho que vocês estão conseguindo manter essa força de união, que é que faz as franquias serem realmente a força que elas são no Brasil. Então, parabéns pelas falas dos três. E eu vou começar aqui passando algumas perguntas que já estão no chat. A primeira pergunta é da Adriana Fontana para o Alberto. Se você tem visto flexibilização dos shoppings nas negociações, Alberto? Ok. Adriana, vou te resumir como bem acontecido. Nós tivemos parte de fechamento dos shoppings em janeiro, então, enfim, em março, então alguns shoppings fecharam lá a partir da semana do dia 13, 20, né? Então,
A maioria deles está cobrando só o período aberto. Eu vou falar de uma BR Malls ainda, que pegou esse aluguel de março, que deveria ser pago em abril, né? Ele deu desconto no aluguel para os dias abertos e jogou para pagamento em janeiro de 2021. Por exemplo, essa é uma situação muito boa. Tá? Agora, grupos menores, esse talvez porque ela seja o maior grupo com ações em bolsa e tal. No mês de abril, todos estiveram fechados, enquanto teve fechados, geraram aluguel e alguns reduziram condomínios, outros não. Nós tivemos a redução a maior redução foi da Multiplan, do grupo Multiplan, 50% de desconto no condomínio. Tem a questão do pessoal da segurança, da limpeza, então alguns reduziram, teve shoppings que reduziram poucos, de 10%, mas até 50%. Tá? O grande desafio agora está na retomada, e as negociações estão sendo, isso foi equalizado, né? Tem gente parcelando, ao melhor deixa eu pagar em janeiro do ano que vem, mas tem gente que quer receber agora. O grande desafio é na retomada, e a gente discutiu isso hoje, porque nem eles não sabiam, a gente vem discutir, mas ok, mas e a retomada? E a retomada? Né? Voltar com 15% de faturamento, 30% de faturamento? Eu tenho conversado, e a ABF tem atuado fortemente com relação a isso, junto à Brás, para a gente conseguir, porque para nós o melhor, e aí assim, a melhor situação seria, todos nós temos um contrato de aluguel percentual nos shoppings, então a melhor solução seria ir para o aluguel percentual, sermos parceiros juntos e o percentual, mesmo assim, talvez a conta não feche para muitos. Tá? Então, nós temos atuado junto com a ABF e eu tenho recebido alguma posição de shoppings. Eu acho que eles também não se posicionaram porque também não sabem como será a retomada. Acho que até a experiência prática de Florianópolis com shoppings abertos, né? O Bob's, o Célio falou hoje no Bob's que no Beira-Mar Shopping ele está com 15% de faturamento. Né? Cara, a conta não vai fechar nunca para ele, né? Só que o condomínio já não fecha. Então, mas isso talvez agora vão começar a surgir com esses resultados, vão começar a surgir aí alguns caminhos para nós, tá? Para de novas negociações, tá bom? Muito obrigada. A segunda pergunta é do Claudinei da Rosa, que é de Roraima. Ele estava perguntando para a Adriana, com relação ao Sebrae, como é que faz quando os negócios não aderiram ao e-commerce? Aquela pesquisa que eu até apresentei, tem muitas empresas que só tem acho que 8%, né, que aderiram ao e-commerce e 9% a marketplaces. Tem muitas empresas que não têm. Então, elas têm utilizado outros canais de venda, como o WhatsApp, o próprio Instagram, Face, têm utilizado redes sociais, né, para conseguir vender. São opções também de venda, até para quem talvez não tenha um grande volume, talvez são opções aí boas para vender, tá? Então, essas são alternativas aí para quem não aderiu ao e-commerce. Obrigada, Adriana. Agora é uma pergunta da própria pró-reitora, Cristina. Quer fazer você mesmo, Cris? Não? Tá bom. Ela escreveu aqui, vocês possuem dados para comparar a situação das franquias no Brasil e as que operam em outros países, digo, franquias brasileiras que estão fora? A gente ainda não tem esses dados, Thelma, porque a pesquisa vai sair agora dessa parte de faturamento na segunda-feira. Eu não me lembro se a gente incluiu essa diferença, tá? Mas ontem a gente teve uma mesa redonda virtual com franqueadoras brasileiras que estão internacionalizadas, que têm unidades próprias ou franquias fora do país. E cada um está num estágio diferente, porque depende do momento de retomada que está aquele país ou aquela cidade, né? Mas, por exemplo, o Coifodonto está na China, né? Que foi o foco lá do olho do furacão lá no início, né? Então, eles já vinham se preparando há mais tempo. A Bibi Calçados, como franqueadora, eu não me lembro em quantos países eles estão, mas como marca, eles estão em quase 70 países. Né? No varejo mundial, assim. Então, cada um está sentindo, esse dado ainda não está redondo, mas cada um está sentindo de uma forma e está procurando utilizar a experiência que eles estão tendo naquelas cidades que foram impactadas antes, tanto do passar pela quarentena,
passar pelo lockdown quanto da retomada, para preparar a sua rede aqui para esse processo de retomada. E foi pensando nisso que a gente fez essa mesa, e também pensando nisso que a gente fez hoje a mesa que o Alberto coordenou, o Oyama, com franqueados de Santa Catarina e marca franqueadora de Santa Catarina, que é o nosso primeiro estado aí que fez o processo de retomada também, né? Para a gente entender como é que está sendo administrado isso, como é que o franqueado está sentindo isso, as marcas, que concessões que estão sendo feitas por todos os stakeholders para chegar lá, porque a gente sempre falou de relação ganha-ganha, mas agora a gente está tendo que falar com o stakeholder de relação perde-perde, né? Todo mundo vai ter que perder um pouco, vai ter que digerir essa perda para a gente conseguir sair junto dessas vivo, né? E pensar no ganha-ganha de novo depois, lá no futuro, que a gente não sabe nem quando é que vai ser, né? Então, o que a gente mais tem discutido é justamente isso que o Alberto falou, né? A gente está muito preocupado com a retomada, não só na relação com o shopping, mas na relação com o governo, em relação a tributos, na relação com o locador de rua, na relação com as pessoas, com a equipe, porque como o varejo não vai ser mais o mesmo, a estrutura de loja não vai ser mais a mesma, a operação não vai ser mais a mesma e o número de pessoas necessárias para trabalhar também não vai ser mais o mesmo. Porque se eu estou trabalhando mais com delivery, se eu estou trabalhando mais no digital, talvez a gente entenda uma estrutura digital que vai absorver essa demanda das pessoas que estão com a gente, mas a gente não sabe ainda se vai absorver ou não. Então também tem franqueados que têm medo de retomar. Entendeu? Tem uns que já pode abrir, mas não quero abrir, porque se eu abrir, eu vou ter que tirar o meu colaborador da suspensão de contrato de trabalho e o governo está me ajudando. E eu não sei como é que vai ser, porque teve cidade que retomou, como aqui no interior do Rio Grande do Sul, Bento e Lajeado, retomaram. Aí Lajeado já teve que fechar de novo. E aí o que tu faz? Se tu tirou o colaborador da suspensão de contrato de trabalho, tu não consegue colocar de novo. Aí tu tem que demitir a pessoa, mas às vezes ele não tem mais caixa para demitir. Porque como a Adriana colocou ali, no máximo o cara super reservado, assim, tem 60 dias de fluxo de caixa, já passaram 60 dias, né? E isso é a pessoa top, assim, de economia, né? Porque a maioria tem 15 a 20 dias de fluxo de caixa e era isso, né? Então, a gente precisa repensar isso mesmo como um todo, né? E tá muito atento, e essa pergunta é super pertinente, mas a gente ainda realmente não tem o dado redondo, sabe? E Santa Catarina, ali que eu vi que tem a pergunta. É, né, a próxima, você quer emendar com Santa Catarina? Aí, a gente tem mais duas perguntas, depois chega na de Santa Catarina, que é da Daniela Calage, que é uma professora da SPM também. Ótimo. Mas se você quiser falar, a responder a de Santa Catarina, então eu já faço a pergunta da Dani, onde houve retomada em Santa Catarina? Já é possível saber como está a demanda? As pessoas estão comprando? Então, foi praticamente todo o estado. Eu fiquei sabendo de um foco em Blumenau, ali naquela região que talvez tivesse risco de ter que voltar atrás, mas a maioria está funcionando, né? E o que mais a gente vê, né, Alberto, e daí o Alberto pode complementar porque teve a mesa hoje de manhã, é as marcas e os franqueados preocupados em como atender melhor o cliente e em transmitir segurança para esse cliente. Ainda o cliente um pouco reticente de estar no ambiente físico, principalmente se tem aglomeração, então um cuidado nos restaurantes de distanciamento de mesa, de usar mais espaço aberto. Ainda o clima está favorecendo isso, né? Mas daqui a pouco começa, aqui no sul começaram as chuvas, daqui a pouco começa o frio, e aí já complica mais ainda essa questão, né? Os shoppings, eles não estão sendo um lugar atrativo para o consumidor agora, em função desse sentimento de insegurança, de não querer estar num lugar fechado com aglomeração, né? Então a pessoa não se sente à vontade, se ela não precisa, ela não vai ir, né? Então a gente precisa facilitar o processo de delivery dessas lojas que estão lá dentro do shopping, conseguir trocar mais de uma forma mais transparente as informações, mas sem assim, ir muito a fundo na estratégia de cada empresa, porque senão também gera insegurança no franqueado e na empresa que está ali na ponta, né? Então, uma coisa é eu compartilhar com o shopping a minha venda total, outra coisa é eu compartilhar meu ticket médio, meu item médio, o produto que mais vende, aí já está entrando, né? Quem garante, né? Ainda não tem tanta relacionamento assim para garantir que essa informação não vai vazar e ir para outro lugar. Então é segurança em vários sentidos, porque é tudo muito novo e gera muito medo, né? Então acho que esse é o ponto, assim. Mas claro que eles estão felizes, porque é sempre mais uma etapa que tu vence. Bom, agora retomamos, é uma questão da gente aprender como é que nós vamos lidar com tudo isso, mas estamos abrindo. Antes estava com 90%, 95% de queda de faturamento. Bom, agora isso vai subindo, loja de rua já consegue faturar 50%, principalmente se tem
estacionamento, se tem um jeito de fazer take away mais fácil, do cliente chegar com o carro, retirar, ir embora, né? Então, esses cuidados, assim, estão facilitando esse processo, né? Oi, Ama, que eu acho que teve mais coisa aí de manhã, porque eu não consegui acompanhar a mesa toda. Eu vou falar especificamente dos números da Rede Bob's em Florianópolis, né? Ele tem, na média, 50% de faturamento da rede dele. Ele falou de uma particularidade, porque o movimento maior está nas unidades dele que atende a classe CD, a classe AB menos. Então, ele falou assim, acho que a classe AB ela ainda tem, trabalha mais a segurança e tem condições ou conforto de comprar de formas diferentes. A classe CD não, ela tá saindo mais na rua, e as lojas dele que estão no público, que atendem o público CD, estão com maior faturamento. O Café Cultura, que abriu também, está com 30% de faturamento. A escolinha do Guga, de tênis e beach tênis, ele disse que ele manteve 75% dos alunos, e agora, no retorno, os adultos voltaram mais rápido e as famílias estão segurando um pouquinho mais as crianças, né? Acho que talvez até por questões de segurança. Então, as crianças estão demorando mais para retornar às aulas, mesmo tomando todas as precauções. Ele falou que os grupos, agora ele coloca só quatro crianças na quadra inteira, então uma quadra para 4 crianças, o grupo era maior. Estou tomando todas as precauções. Natal também retomou, falando, ela manteve 80% do faturamento dela e continua vendendo. Então, e aí sim, uma clínica de estética que faz o toque nas pessoas, né? Então, com toda a segurança. E a gente falou, ela foi interessante porque ela manteve está com 80% de faturamento, tá bom? Vou dar um oi para a Vanessa Bretas, que é a nossa ex-colega, e está direto de Noruega, né, Vanessa? É isso, né? Dá um oi para ela. Eu falei para ela tirar a câmera. Que é isso, Vanessa? Tem que... Ah, Vanessa, que saudade! Tudo bem? Pois é, aqui já são 11 horas da noite. 11 horas da noite. Muito bem. Legal ver vocês. Vou aproveitar e fazer a pergunta da Deise, que é: quais setores não essenciais estão com melhor faturamento, melhor performance no franchise? Deise, né? Deise, a gente não tem esse dado ainda porque faz parte dessa pesquisa que vai ficar pronta segunda-feira, tá? Mas eu tenho visto o setor de saúde e beleza funcionando bem, assim, nesse momento, sabe? No início foi difícil para eles, como foi para todo mundo, porque num primeiro momento todo mundo travou, né? Todo mundo que eu falo é as pessoas de uma forma geral, não só as organizações, né? E o faturamento das empresas. Mas depois começou essa demanda reprimida a buscar, né, atendimento e solução, e os próprios franqueados e as marcas também começaram a ativar esses canais digitais, e em função de ter uma demanda reprimida também, esses clientes foram retomando, né? Então teve muita venda de voucher por canal digital na área de saúde e beleza, que ajudou bastante. Teve o Dia das Mães, né? Teve ação personalizada dos franqueados, assim, cliente a cliente. E na área de saúde, assim, de esporte, como o Alberto colocou, a escola do Guga, as academias também, que tem receita recorrente, que tem aqueles planos anuais, semestrais, eles tiveram pouca desistência de aluno, certo? Porque eles também utilizaram canais digitais, não só site, mas também WhatsApp, grupos de WhatsApp com os alunos, e continuaram atendendo à distância, né? Então, eles conseguiram ter um resultado bom nesse sentido e foi muito baixo, assim, o nível de gente que desistiu das matrículas e do pagamento. E as academias estão retomando essa semana, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, elas estão retomando, mas também estão podendo atender só um cliente por hora, por horário, né? E aí o pessoal de academia está priorizando famílias, né, que vivem na mesma unidade, assim, na mesma residência, e personal training também para apoiar os seus professores de personal para que eles tenham uma renda nesse momento diferente também, né? Então, a gente tá vendo essa movimentação, assim, a gente vê o quanto receita recorrente é uma coisa importante, né? E ela é uma grande oportunidade que vem com o digital, inclusive para o varejo de produto, né? Por exemplo, na L'Occitane, né, Alberto, quem usa um determinado creme,
Será que não adoraria receber esse creme a cada 2 meses, se é o que dura, sem ter que se preocupar em pedir, em comprar? Talvez as pessoas assinem isso, né? A gente em bebê está pensando muito sobre isso agora que está fortalecendo o digital, de poder no primeiro ano de vida fazer um pacote ali de assinatura que todo mês a mãe recebe tantos itens em casa, porque a gente sabe que a criança está crescendo. Então tem muita oportunidade que estava engavetada assim nas empresas e que agora a gente precisa fazer acontecer, né? E principalmente quem não é essencial, né? Mas deixa eu só comentar isso que a Luciana falou, né? É muito importante as empresas pensarem agora em se reinventar. Teve até uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo da gente responder, mas as empresas precisam buscar uma reinvenção do seu modelo de negócio, né? Então, buscar essas formas de entregas diferentes, esse produto diferente, público diferente que ele vai conseguir atingir nesse momento. Então, é uma reinvenção das pequenas empresas, né? Chegou realmente um momento aí de mudar o seu conceito, sair da caixinha e pensar diferente. E o que ela perguntou aqui é a questão de empréstimos, né? De possibilidades. Ela colocou formas gerais que o Sebrae pode manter o caixa da empresa. Então, é renegociar com seus fornecedores, pensar em possibilidade de renegociar com fornecedores, com parceiros, para você conseguir manter o seu caixa por mais tempo, caso aconteça um lockdown aqui em São Paulo, tá? Tem uma pergunta aqui que eu também achei bem interessante, da Sara, que ela perguntou assim: podes dar exemplos de propósito que tem surgido pós-pandemia? Eu vou falar um pouco com relação às marcas que a gente atua, né? A gente já vinha discutindo bastante o propósito, já há 2 anos, inclusive, nós mudamos, né? Isso aí já discutido de missão, visão e valores, mudou. O mais importante é o propósito. A gente fala isso na ABF também, e cada empresa nossa. E a gente estava tentando passar isso para todos, para nossas equipes, né? A minha empresa, ela tem um propósito, a gente discutiu isso lá atrás, então assim, e isso, eu vou falar, eu vou dar um exemplo da minha empresa mas isso aí não foi nem antes da nossa, não foi nem depois do pós-Covid, já era antes. Nosso propósito é trabalhar impactar a vida das pessoas através do seu desenvolvimento profissional, né? Então a gente quer impactar a vida das pessoas, dos nossos colaboradores, através do desenvolvimento profissional deles. Como nós somos uma empresa, então a gente trabalha muito o desenvolvimento deles e a gente espera que assim impacte. Então é por isso que as pessoas ficam com a gente e a gente fala muito sobre isso, né? A gente sempre fala lá na nossa empresa o seguinte: no varejo tem uma alta rotatividade de mão de obra, isso é um fato. A gente tenta trabalhar a rotatividade, mas tem muitos profissionais do varejo que estão no varejo enquanto estão estudando, por exemplo, universitários, inclusive, e a gente fala lá para eles o seguinte: se a pessoa entra na nossa empresa, a gente diz o seguinte: para nós não importa quanto tempo você vai ficar com a gente, se é só o período de experiência de 90 dias, ou você vai ficar 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Para nós o que importa é que você saia melhor do que entrou, porque nós vamos te treinar, nós vamos te orientar, nós vamos te acompanhar e até te cobrar. Então você precisa sair melhor do que entrou, dependendo do tempo que você fique, né? E faz parte do nosso propósito, tá? Não sei se eu pude contribuir, mas falando um pouquinho de propósito. Obrigado. Falando sobre propósito, eu acho que um ponto muito importante é justamente esse estímulo à inovação e à geração de autonomia, sabe? Eu acho que o propósito, ele deixa bem claro para o colaborador o valor daquilo que está sendo feito ali, reforça o processo de seleção de ambos os lados, porque propósito direciona competências também que eu vou utilizar para definir os perfis das pessoas que vão trabalhar comigo, e aí eu vou ser muito mais assertivo também no processo de seleção, e com isso eu vou ter muito mais engajamento e mais produtividade. E a seleção, ela acontece dos 2 lados, então se o nosso propósito é claro, a gente também atrai os talentos certos, né? De uma forma mais eficiente, assim. E no dia a dia do trabalho, quando esse propósito está claro, as pessoas entendem o que é esperado delas e qual é a energia, o ritmo que eles têm que colocar naquilo que eles estão fazendo, sabe? Qual é a direção daquilo que eles estão fazendo. Então, por exemplo, nós na Caverna do Dino, nosso propósito é estimular e espalhar amor incondicional. Então, o que a gente quer na hora que a gente está atendendo os nossos clientes
é que a gente consiga valorizar aquela família, independente de como é formada essa família, se é mãe, pai, tia, avó, dinda, quem seja, 2 homens, 2 mulheres, do jeito que for, se veio da barriga, do coração, né? Mas que a pessoa consiga, através daquele enxoval que ele está fazendo, da escolha dos produtos, transmitir amor para a criança, sabe? Para o seu filho, principalmente no primeiro setênio, porque a gente acredita muito que o ser humano no primeiro setênio, ele se alimenta de amor. E que se a gente conseguir fortalecer isso nas famílias, a gente vai ter uma humanidade muito melhor, porque a gente vai ter uma humanidade que tem como base no seu coração a certeza do amor, sabe? A certeza de que o amor é importante, a certeza de que ele tem uma poupança de amor, porque amor é uma coisa que ou tu recebe de alguém lá no início, ou tu vai ficar sempre devendo, sabe? Vai ficar sempre faltando aquilo, assim, né? E enxergar o mundo como de uma forma positiva, ter fé no mundo, assim, na vida, não tô falando nem de uma religião específica, depende disso, né? Eu só consigo ter uma lente de enxergar as coisas de um jeito bonito se eu receber amor, né? Senão eu não vou conseguir ter essa lente, né? Então a gente acredita muito nisso, de valorizar essa relação, de valorizar essa mãe, esse pai, essa tia, esse adulto que está ali se responsabilizando por uma criança de alguma forma, e a gente conseguir ter uma humanidade no futuro que olhe para os seus descendentes como uma tribo de índios olha. Porque os índios olham para todos os seus descendentes não como filhos, para eles todas as crianças são filhos deles. Né? Não é, porque esse aqui é meu filho, o outro não é, então eu olho para esse, não olho para aquele. Né? Não existe isso. Então, para nós, esse amor incondicional vai muito além do laço sanguíneo, assim, é um laço de humanidade. Né? E ele direciona o jeito que a gente dá treinamento, o jeito que a gente seleciona, o jeito que a gente atende os clientes, as decisões que a gente toma. E agora, no meio da pandemia, teve um momento ali que eu estava nessa loucura assim, de tomar um monte de decisão ali no início, tanto da BF quanto do Dino, de um monte de coisa, e a minha gerente de marketing não conseguiu falar comigo e ela estava fazendo um atendimento no saque do e-commerce. O nosso e-commerce é muito novo na rede, ele começou em dezembro, e ainda eu trabalho muito próximo dele, porque é algo novo para nós. E aí ela me disse, quando eu consegui falar com ela, eu disse, nossa, eu demorei um tempão para te dar retorno, o que aconteceu? Ela disse, eu estava no saque com um cliente, mas não tem problema, Fábio, eu já resolvi. Eu disse, como é que tu resolveu? Ela disse, é só pensar no amor incondicional que a gente já sabe o que tem que fazer. Né? Então, o propósito, ele tem muito esse sentido, assim, sabe? Se a gente consegue transmitir essa cultura e consegue contratar gente que tem uma semente desses valores, desse propósito, logo isso faz sentido para a pessoa, porque faz sentido no coração e faz sentido na mente dele, no cognitivo, e ele faz essa conexão para tomar as decisões, sabe? Na hora do olho do furacão, que é a hora da verdade, que é quando tá com o cliente, sabe? Ou quando tá um líder com o seu liderado. Então, eu acho que esse é o sentido do propósito, e nunca teve tanto sentido quanto nesse momento que a gente está vivendo agora. Que a gente está tendo que tomar um monte de decisão que a gente nunca tomou na vida, lidando com situações que a gente nunca lidou antes. Então, a única coisa que fica são os valores, né? É o propósito, é isso que fica, assim, de tudo o resto, porque o resto tudo vai mudar, né? Como a Adriana estava falando agora. A gente, por exemplo, na nossa rede está mudando mix de produto, está mudando faixa de preço, né? Não de um jeito radical, mas a gente está revendo tudo isso, está tirando fornecedor, está, sabe, fazendo um monte de coisa, porque as pessoas estão mudando. E se a gente não tiver algo central assim que nos ajuda a fortalecer, né, a gente fica realmente desprovido, sabe, de tomada de decisão. Imagina quem não está na liderança, né? Porque quanto mais longe a pessoa está da liderança, hierarquicamente falando, mais insegura a pessoa fica, né? Então, quanto mais a gente puder incluir as pessoas e começando pelo propósito, acho que a gente consegue um resultado melhor. Né? Muito bom. Cris, eu acho que a gente tem a questão do tempo. Você acha que dá tempo de mais alguma pergunta? Ou você... Não, pode, vamos concluir as perguntas. Tá bom. Pode, Tá claro. É tão interessante. Eu adoro essa questão do propósito. Eu até coloquei um livro que, assim, eu já li, recomendo super, e acho que todos têm que ter o propósito tem que nascer do coração. Então, acredito super no que você falou. Então, vamos lá. Tinha uma pergunta que era com relação a Adriana Camargo, também fez doutorado com a gente na SPM. Adriana, quer abrir o vídeo, Adriana? Nem sei. A ABF está de olho... Adriana.
a ABF está de olho nos mercados que estão à frente da pandemia, como o mercado europeu, em relação aos novos procedimentos operacionais das franquias? Eu vou... Deixa eu te falar uma coisa, Adriana. Muitas franqueadoras, essa parte operacional, eu entendo que muitas franqueadoras, até muitas franqueadoras também são de fora, vamos falar de redes como McDonald's e tal. Eu vou contar sobre o caso da L'Occitane, que ela atua em 90 países, está muito forte no Japão, na China, em toda a Europa, e nós somos pegos de surpresa aqui no Brasil, porque eu perguntei aqui para o senhor, falei assim, cara, como é que foi? As outras filiais não avisaram, né? A matriz não avisou aqui, os problemas estavam vindo. Ele falou assim, a companhia estava vivendo isso no mundo todo e ela não achou que ia chegar tão rápido no Brasil. Nós somos pegos de surpresa. Ninguém falou, cara, vai demorar para chegar no Brasil, e de repente o Trump lá falou lá nos Estados Unidos está fechando lá a entrada e o Brasil já começou a discutir no dia seguinte isso, né? Foi muito rápido, o Brasil foi pego de surpresa, mesmo uma companhia como a L'Occitane, que atua em mais de 90 países, tá? E aí, agora sim, no caso dele, sim, a gente tem bastante discussão sobre prevenção aqui no Brasil, né? Tá faltando, né? Nós somos na fase que está até faltando produtos para isso, né? O certo seria os funcionários voltarem para trabalhar e fazer o teste Covid, mas não tem teste Covid para todo mundo. Nós estamos com só a máscara. O problema é a máscara, a proteção. O problema é se alguém está e não está sabendo. Nós estamos com vários problemas, grandes soluções. Mas a gente está mais focado, a ABF, em buscar soluções e negociações e especificamente eu entendo que tem uma mesa ao redor da outra falando sobre prevenção, mas aí cada franqueadora que tem uma administração própria para isso está orientando os seus franqueados. Franqueados, entendi. Tá bem, Alberto, obrigada. E tem uma pergunta do Claudinei que fala: como a ABF mensura o crescimento das franquias na região norte? Fabiana? Claudinei, a gente trabalha com pesquisas, tá, com os nossos associados e também em todo o setor de franchising, porque a gente tem hoje na ABF em torno de 1.400 associados, desses praticamente 1.000 são franqueadores, tá? Mas o universo de franquias do país vai a 2.800 marcas, mais ou menos, tá? E a gente consegue nas pesquisas abranger também marcas não associadas, e depois que a gente faz o levantamento dessas pesquisas, a área de inteligência da ABF, que a Vanessa já foi lá responsável, né, faz essa separação também por regiões, porque a ABF, para ficar mais próxima, como nós somos uma associação única no país, que congrega todo o franchising, franqueadores, franqueados e fornecedores, e é nacional, a gente tem os nossos diretores regionais também para estabelecer um relacionamento mais próximo com os associados de fora do eixo Rio-São Paulo. No Rio, a gente tem uma seccional. São Paulo, a gente também tem uma regional no interior de São Paulo. Tem a regional Minas, tem a regional Norte-Nordeste, tem a Centro-Oeste, tem a Sul, que pega Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente precisa prover esses diretores regionais também de informações, assim como toda a comunicação com o mercado, de assessoria de imprensa e tudo mais, né? Então, esses dados também são analisados nesse formato. Se tu precisar de alguma coisa, tu pode entrar em contato com a gente, que a gente te encaminha para a área de inteligência lá da ABF, porque seguido a gente apoia lá várias pesquisas acadêmicas, né? A gente não consegue só compartilhar o banco de dados da ABF com os pesquisadores, mas a gente pode enviar o link, a pesquisa para o banco de dados, né? A gente faz isso. Quando é regionalmente, o diretor regional também apoia, né? E comunica no grupo, explica quem é o pesquisador, o que está sendo feito também, para que eles recebam e valorizem o link e respondam, né? Porque são tantas demandas, às vezes o pessoal passa batido, assim, nessas coisas. Ok, mas muito obrigado. De nada. Muito grato. Claudinei, eu deixei o meu contato aí no chat, né? Depois você me manda uma mensagem que eu vou te passar o contato Você está fazendo esse trabalho e no Norte nós temos o Grupo Gentil,
que talvez hoje seja o maior franqueado aqui no Brasil em termos de unidades. Ele tem 93 unidades, atua em 4 estados no norte do país. Ele está no Belém do Pará, né? Então eu te passo o contato dele para você buscar informações aí para o seu trabalho, tá? Eu lembrei dele também. Já anotei aqui já, Alberto. Muito obrigado. Bom, então eu acho que as perguntas encerraram, também já são 6 horas e 15 minutos. Gostaria muito de agradecer a participação de todos até o final, acho que foi muito rico a discussão. Obrigada, Adriana, obrigado, Alberto, obrigado, Fabiana, e mantemos a SPM à disposição, coloquei também meu e-mail, meu contato, para a gente poder estar fazendo estudo juntos, para estar fazendo outras coisas que sejam interessantes junto com a BF. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês por terem ficado com a gente até agora. Grato obrigada. A vocês. Vários insights dados. Obrigada. Então, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.